É aqui nessa etapa que esses flocos vão para o fundo do sistema. Essa é a decantação. Aqui a água vai passar bem lentamente, bem tranquilamente, sem pressa nenhuma, para que a gravidade faça o trabalho dela e puxe esses floquinhos para o fundo do tanque. Lá no fundo do tanque, quando eles enfim serão removidos, eles ganham um nome menos popular, passam a ser chamados de lodo, que também tem que sofrer um tratamento. E aí galerinha, tudo bem? Sabe onde eu estou hoje? Numa estação de tratamento de lodos, sim, numa ETL. Por acaso você achou que era só tratar a água, deixar ela transparente e o serviço estava acabado? Não, não, não. O serviço estava só pela metade. Agora nós temos que tratar o lodo que é removido dos decantadores. E olha, é muito lodo. Antes de começar a falar como isso aqui funciona, quero pedir gentilmente para você curtir, comentar, compartilhar, porque isso me anima a fazer sempre mais conteúdos ambientais para você. Bom, basicamente uma estação de tratamento de lodos tem como finalidade principal remover a água do lodo, deixar ele o mais seco possível para que ele possa ser encaminhado em menor quantidade, em menor volume para a disposição final, em um aterro sanitário ou em outra opção que seja ambientalmente adequada. E é isso que o pessoal da Sanasa faz aqui. Todo o lodo gerado nas estações de tratamento aqui na cidade de Campinas vem para esse lugar, para essa estação de tratamento de lodos, onde ele vai ser desaguado para depois ser encaminhado de maneira ambientalmente adequada. Quer acompanhar comigo? Bora lá conhecer esse processo de perto. Essa é a chegada da estação de tratamento de lodos. Você achava que lodo era uma coisa viscosa, pegajosa, como se fosse petróleo, uma gosma? Não. O lodo parece uma água muito barrenta nesse caso. Ele é inclusive mais água do que sólido. Por essa razão, antes da gente encaminhar para a etapa de tratamento de fato, nós realizamos um pré-tratamento, como se fosse uma estação de tratamento de efluentes. A área aqui é toda aberta, então sempre cai folha, sempre cai um pouco de sujeira. Então esse lodo vai receber primeiro um gradeamento, seguido da desarenação, para então seguir para a etapa de desaguamento. Antes disso, nós removemos um pouco dos sólidos e da areia no pré-tratamento, como se fosse uma estação de tratamento de efluentes convencional. O lodo então, depois que ele passou pelo gradeamento e pela calha partial, ele chega nessas caixas desarenadoras. E os materiais sedimentáveis, como por exemplo areia e outras sujeirinhas que descem para o fundo pelo seu próprio peso, já serão removidos nessa etapa. Então a água passa lentamente, esses materiais vão para o fundo do sistema e um conjunto de pás raspadoras passa varrendo o fundo desses tanques, empurrando a areia e esses outros materiais lá para o cantinho, onde uma rosca sem fim retira esses materiais lá de dentro e deposita em caçambas localizadas lá embaixo. Tudo sem contato manual, sem a necessidade de um operador só para realizar essas tarefas. Na sequência, o lodo vai receber o polímero aniônico, flocular, e aí sim nós vamos iniciar o processo de desaguamento, diminuir o teor de água dentro desse lodo para que ele possa ser disposto adequadamente. Depois que o lodo passou pelas caixas desarenadoras, ele segue para esse tanque de mistura para flocular. Para que ele flocule, ele recebe antes também uma dose de um polímero aniônico. E por que um polímero e aniônico? Bom, se você lembrar do nosso vídeo da visita técnica na ETA, para o tratamento da água, eles usam aqui o policloreto de alumínio, um sal à base de alumínio que libera cargas positivas na água, cátions.
São os cátions que ajudam a sequestrar os colóides, tá lembrado? Então essa água ela tem uma tendência a ter mais cátions do que ânions. Se aqui eu tentar adicionar novamente o policloreto de alumínio ou um polímero catiônico, eu estou adicionando mais cargas positivas. Então provavelmente eu não vou ter uma boa agregação dos flocos. Por isso, adicionamos então um polímero aniônico, um polímero repleto de cargas negativas que vão desestabilizar os flocos e fazer com que eles possam se juntar novamente, ganhar tamanho, massa, para serem removidos na próxima etapa, nos adensadores. E vocês não vão acreditar, Éder, cara que foi aluno meu lá no Patrulheiros, como esse mundo é pequeno e eles não imaginam o quanto a gente fica orgulhoso de ver essa molecada conquistando coisas aí no caminho. Olha, ele ficou tímido, peguei ele de surpresa aqui, ó. Aqui nós temos um dos dois adensadores dessa ETL. O adensador funciona basicamente como um decantador. É um tanque circular, onde o lodo vem para o centro e ele vai lentamente seguindo em direção ao perímetro. No perímetro, uma calha com vertedores drena essa água clarificada e envia de volta para a estação de tratamento de água. Ou seja, a água clarificada volta para o processo para ser tratada como água potável futuramente. O lodo vai ficando no meio do caminho, um conjunto de pás raspadoras vai empurrando esse lodo para o seu centro e então um conjunto motobomba de tempos em tempos tira esse lodo de fundo e envia para as centrífugas. Quando o lodo sai desse processo, ele ainda tem muita quantidade de água, ele ainda é impróprio para a disposição. As centrífugas, seguida depois do pátio de secagem, é que de fato vão tirar o máximo possível de água do lodo. Depois do adensamento, as bombas enviam o lodo com muita água para as centrífugas. Aqui elas vão receber um polímero catiônico dessa vez. Nós invertemos a carga do polímero aniônico lá no misturador, catiônico nessa etapa. A função do polímero aqui também é ajudar a adensar ainda mais esse lodo. As centrífugas vão retirar o máximo possível de água. O líquido clarificado que sai das centrífugas é enviado de volta lá para a estação de tratamento. Como eu disse, nada da água que é removida do lodo se perde. Ela é sempre retornada para o processo para ser tratada novamente. O lodo seco, por sua vez, segue por essa bomba lateral até um pátio de secagem. E lá ele vai ser espalhado e o sol vai fazer o resto do trabalho de secagem desse lodo para nós. Como toda estação de tratamento, seja de água, seja de efluentes, uma estação de tratamento de lodo também tem o seu laboratóriozinho próprio. Os ensaios que são feitos aqui são mais simples. Basicamente são feitos ensaios de sedimentabilidade e também do teor de sólidos desse lodo, para saber se ele já pode ser disposto, se a quantidade de água contida nele já permite que ele seja enviado para o aterro sanitário, mas numa estação de tratamento de lodos também precisamos fazer ensaios físico-químicos. Esse aqui é o lodo logo que ele sai lá dos adensadores, então ele ainda parece uma lama, meio gelatinoso. O teor de sólido deles ainda é muito baixo, em torno de 2%. E esse aqui é o lodo depois da centrífuga, que vai para os pátios de secagem. Teor de sólidos, cerca de 20%. Então percebe? Ele sai desse aspecto gelatinoso, como se fosse uma lama, para esse aspecto de terra, um lodo mais sequinho,
para secar, então, terminar de secar nos pátios de secagem e ser enviado para um aterro sanitário. E chegamos na última etapa do processo de tratamento de lodo. Depois que ele foi desaguado nas centrífugas e bombeado para esses galpões, ele vai ser disposto em leiras e permanecer aqui por cerca de 20 a 30 dias para o seu processo de secagem ser completo. Mesmo assim, ele ainda vai ter um teor de água remanescente. De tempos em tempos, um equipamento revolvedor passa revolvendo essas leiras para que ele seque de uma forma mais homogênea. 20 a 30 dias depois, esse lodo é colocado em caminhões e é enviado para um aterro sanitário como resíduo de classe 2, não perigoso. E eu sei que na sua cabeça você está se perguntando, poxa, por que não usa isso para fazer tijolo? Por que não usa isso para fazer adubo? Bom, existem muitas questões por trás disso. Primeiro que esse lodo ele tem bastante alumínio, que é usado no processo de clarificação da água. Então, quando você usar isso para fazer tijolo, por exemplo, se você precisar passar por um processo de queima para secar, para deixar isso com uma cara de tijolo queimado, você pode ter a emissão de gases que são prejudiciais para a saúde humana. Não só isso, a questão de criptosporidium, de giardia. Alguns protozoários são removidos nos processos de clarificação da água, na decantação, na filtração. Então esse lodo também tem essa questão biológica que atrapalha a utilização dele para outras finalidades. Até que isso seja plenamente resolvido, legislado, estabelecido, ele continuará sendo enviado para o aterro sanitário como resíduo de classe 2. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado de conhecer uma estação de tratamento de lodo. Como vocês viram, tratar a água, produzir água potável é só uma parte do processo. O ciclo completo envolve tratar a água, mas também tratar o lodo que é gerado. E é tão importante esse processo quanto a produção da água potável. Para você que gostou, para você que curtiu esse conteúdo, eu peço que você dê um joinha, comente com os colegas, compartilhe, pois isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para vocês. E se você tem alguma tecnologia bacana para apresentar, me convida, deixa eu ir aí filmar, conhecer, divulgar práticas ambientais bacanas. Aqui embaixo também na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para o meu e-book Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos. Logo que sair o e-book sobre tratamento de efluentes, eu também vou deixar o link aqui. Obrigado para você que aguentou até esse momento. Um abraço, um beijo e um queijo e até o nosso próximo vídeo.